Nesta terça-feira, 15 de novembro de 2022, feriadaço de 15 de novembro, proclamação da República. Bem-vindo para você que está aí acompanhando o PNTV Play, o nosso canal no YouTube. Um alô, um abraço muito especial para as nossas rádios parceiras, as emissoras que retransmitem o Potiguar Notícias, né? O podcast do Potiguar Notícias. Estaremos hoje com um podcast diferente, fazendo um bate-papo para vocês aqui com os nossos estagiários do Potiguar Notícias, trazendo muita informação bacana, muita interação. Vamos falar do feriado de 15 de novembro, proclamação da República. Que feriado é esse? Qual é a importância dele? Vou pedir a opinião da Gabriele Borges, do Andriê, que também soma conosco nessa bancada hoje. Saber deles qual a opinião deles desse feriado, mas não vamos falar só do feriado de 15 de novembro não. Temos outras pautas também, tem outros assuntos, temos notícias sim, direto do nosso site, do nosso portal potiguarnoticias.com.br. Temos informação sobre o que repercutiu aí no final de semana, o Enem, a primeira etapa, a primeira fase, a primeira prova aí do Enem 2022, que trouxe como tema aí um assunto muito importante, diferente, relacionado aos povos indígenas, né? O desafio de políticas públicas para esse público, né, que é tão marginalizado da nossa sociedade, tão carente de políticas públicas. Vamos falar sobre isso sim, quero ouvir a opinião dos meninos, eles que são jovens, que são estudantes, o que eles acharam desse tema, dessa redação. Vamos falar também sobre uma entrevista da primeira-dama do Brasil, a Janja, né, a Rosângela. Vamos entender qual é o papel da primeira-dama. Ela deu uma entrevista importantíssima aí no programa, no Fantástico, né, no programa da Globo. E eu achei muito interessante a entrevista dela, porque ela destacou três principais assuntos que ela pretende levantar como bandeira nesses 4 anos de gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você sabe qual é a importância do papel da primeira-dama? Qual é o papel dela, afinal de contas? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Temos notícias, deixa eu dar um bem-vindos, né, da Gabriele Borges ao Andriê. Andriê, me perdoe, qual é o seu sobrenome que falhou agora na minha memória? Alexander. Alexander. Um pouco complexo. Um pouco complexo, mas é bonito. Obrigado. Gabriele, gente, mais uma vez participando aqui dessa bancada do Potiguar Notícias, do podcast. A Gabriele, que já está aí há um pezinho de se formar em jornalismo, em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Bem-vinda mais uma vez, Gabriele. Obrigada, Marclene. É um prazer estar de volta aqui. Andriê, estreando a nossa bancada. O Andriê é o nosso estagiário de audiovisual. Isso. Por favor, faça o seu merchan aí. Fique à vontade. Obrigada, Andriê, por compartilhar a bancada aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Olá, eu sou o Andriê. Tenho 25 anos, curso audiovisual e sempre falo para meus colegas que perguntam sobre o curso que é ótimo, é incrível. Recomendo fortemente se você é uma pessoa criativa, se você adora estar por trás das câmeras, talvez na frente também, podcast, TV. Vai que atua, o curso é ótimo e eu realmente recomendo, eu adoro ele, amo de verdade. E assim, a prática do Andriê, né, e Gabi, já diz por si, né, porque o trabalho que ele faz é maravilhoso. Aproveitar para dar um parabéns aqui, não só para o Andriê, mas para a Gabi também, que são os dois que estão conosco, super estagiários, talentosíssimos. Gabi, vejo, eu ainda nem falei isso para ela, eu estava aguardando para falar na avaliação, mas já vou aproveitar para falar aqui para vocês também, que acompanham o podcast aqui do Potiguar Notícias, que eu vejo a Gabi, não sei se o André concorda comigo, eu vejo a Gabriele, eu só chamo ela de Gabi, gente, mas eu vejo a Gabriele como uma... como é que eu posso utilizar a expressão? Uma excelente
atuante, né, na docência. Eu vejo a Gabriele assim, porque ela tem muita autonomia intelectual, gente. Eu posso falar porque eu convivo com ela aqui diariamente, então eu admiro muito essa parte da autonomia intelectual dela. E eu a vejo como uma excelente docente, que fala, professora? Sim. Uma excelente professora universitária, ajudando a formar e a desenvolver outras mentes intelectuais, né? Falando. Então, eu quero deixar isso registrado, que eu admiro os dois, e da Gabriele que eu posso falar é isso. Eu admiro bastante essa questão da autonomia intelectual que ela tem, de elaborar seus posicionamentos, as suas opiniões, de argumentar sobre isso, de estar antenada no que está acontecendo, de debater os assuntos atuais. Então, só antes da gente iniciar o nosso podcast de fato, os assuntos, os temas, fazer essa ressalva, esse destaque, agradecer pelo trabalho de vocês. Como eu já falei, o André talentosíssimo. Ele vem somando aqui no Potiguar Notícias, ajudando quem nos acompanha nas redes sociais. Por falar nisso, já segue aí, @PotiguarNotícias_. Ele vem modificando, né, Gabi? Qual é a sua opinião? Ele vem modificando a nossa identidade visual, melhorando, trazendo novas propostas. E o nosso objetivo é esse, melhorar cada vez mais, né? O André, acho que ele foi um ponto essencial para a nossa conquista assim, nas redes sociais, tanto no aumento de seguidores, identidade visual, assim, ele está sendo ótimo para a gente. Perfeito. É isso, tá vendo? A Gabi é assertiva. Gente, eu só quero chamar ela de Gabi, mas é Gabriele Borges, tá? Futura aí, já bem pertinho, a jornalista aqui do Rio Grande do Norte. André, você está em qual semestre da faculdade? Sexto semestre. Sexto? Isso. São quantos períodos no total? 9. São 9, é? É mais do que o jornalismo, né? Não, no jornalismo também são 9. É a mesma coisa? Só que o último é para TCC. Só para entrega, né? Isso. TCC. Pronto, apresentados, André e Gabriele, vamos então iniciar o nosso bate-papo deste podcast especial de feriado, 15 de novembro, nos acompanhando ele, sempre maravilhosamente bem, Itapuã Costa, nosso diretor técnico. Quero perguntar de vocês, o que sabemos de 15 de novembro, Proclamação da República? Qual é a representatividade, a importância, qual é a opinião de vocês sobre essa data? Sabemos que a Proclamação da República surge a partir de um golpe militar. Contextualizando um pouquinho, se deu por causa da insatisfação dos militares com a monarquia, né? Estabeleceu-se uma crise lá com o final da Guerra do Paraguai, ali por 1870, e aí os militares demonstraram-se bastante insatisfeitos com os serviços da monarquia e propuseram um golpe, né? Proclamando então a República. Estudantes, com vocês. André, diga aí. O evento, né, a proclamação em si, ela acontece na data de 15 de novembro. O ano foi de 1889. 89, né? Isso, 89. E aquilo que você falou, foi um descontentamento entre a sociedade civil também e a militar. Então, alguns setores da sociedade civil juntaram-se aos militares para proclamar o golpe, né, que deu início à República. E aí os primeiros governos republicanos que tivemos foram de generais, né, foram de pessoas do exército. Sim. Não houveram eleições diretas nesse primeiro período, né? Não houve, é verdade. Isso. E aí é uma data importante para a democracia, mas é importante lembrar que esse momento não é um ato democrático, né? Porque ele surge a partir de um golpe militar. Olha só, rapaz, que maravilha a gente poder, né, Itapuã, ter assim essas mentes jovens para nos colocar essas diferentes visões. E que interessante, André, esse ponto. É isso, né, Gabi? Sua opinião? Em relação ao 15 de novembro, eu acho que é um dos mais importantes em relação a esse ano mesmo, que a gente teve uma eleição polarizada. Relembrar esse 15 de novembro, a gente tem que ter em mente, como o André falou, ele não foi um ato democrático. Então, não adianta a gente levar o 15 de novembro para tentar fazer alguma coisa ou ter coisas que não são necessárias. Então, a gente tem que lembrar que o 15 de novembro foi importante, sim, é uma coisa importante, mas ele foi um pé inicial para a gente ter eleições diretas, para o povo ter o poder de votar e escolher seus representantes. Perfeito, gente. E é importante que essa seja uma data
lembrada pelo povo brasileiro como o pontapé inicial para a questão de realmente da instituição da democracia, né? Não foi de imediato, Isso. não foi assim uma coisa rápida, né? Que o Brasil conquistou. De república, né? E aí esses governos, e após isso é instalada a democracia. Isso. Mas a democracia veio justamente da criação da república, então é muito importante mesmo. E foi bem demorado, porque como você mencionou, foi em 15 de novembro de 1889, né? E aí vieram vários outros momentos na história do país, e a promulgação da Constituição Federal só em 1988, ou seja, quase 100 anos depois que nós tivemos a nossa Constituição Federal, né? Para vocês terem uma ideia de quanto foi demorado esse processo da conquista realmente democrática. E outro ponto a ser lembrado, que além da proclamação da República, foi os generais, a gente ainda teve a ditadura do Getúlio Vargas. No meio disso ainda teve isso? No meio, exatamente. Exato. Andriê, quer comentar mais alguma coisa sobre a proclamação da República para a gente passar para outra pauta? Só lembrar que também nesse período, após a proclamação, é quando a família real, né, ela é expulsa do Brasil. Bem lembrado. E aí há todo esse movimento, né, da família real sendo expulsa, justamente pelo medo, da animosidade que havia no país. E aí realmente ela é expulsa, ela foge do Brasil. Claro que ficam alguns integrantes da família, mas há esse êxodo, nessa fuga. É isso, gente. Nosso pequeno registro sobre esse feriado de 15 de novembro. Vamos aproveitar esse podcast para falar sobre outros assuntos. Gabi, eu sei que você está ansiosa para nos trazer notícias. Quais são os destaques do nosso portal aí? Fique à vontade. Vamos, como a gente está entrando no assunto no campo político, vamos falar de política. Eleições nos Estados Unidos. Para quem não sabe, durante no meio do mandato, quando o presidente da República ele está completando o segundo ano consecutivo, existem essas eleições, as midterms, que são eleitos senadores e a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, essa eleição é considerada uma das eleições mais importantes, porque isso pode definir o futuro das eleições nos Estados Unidos, porque a gente sabe que depois das eleições o Donald Trump ele ficou isolado, mas com essas novas eleições ele pode voltar no cenário em 2024. Então, até o momento, para quem não sabe, os Estados Unidos ele não conta com o sistema de urnas eletrônicas, eles são votos impressos, então nós estamos ainda na contagem e até o momento os democratas, que é do lado do presidente Joe Biden, eles estão vencendo. Eles têm, na maioria, as cadeiras do Senado. Isso equivale ao quê? O que se pode dizer? Alguns especialistas estão dizendo que uma das grandes motivações são as pautas democráticas que são relacionadas ao aborto, ao meio ambiente, que os republicanos têm um pé atrás. Então, isso também é importante para as eleições de 2024 e também pode influenciar no possível cenário entre o Brasil e os Estados Unidos, já que o presidente eleito é um presidente de esquerda e o dos democratas são basicamente esquerdas. Um outro ponto sobre as eleições dos Estados Unidos é que, historicamente, nas midterms, a população elege, normalmente, né, uma quantidade maior de senadores políticos que são oposição ao presidente atual, que foi o que aconteceu com o Trump, né, e ele acabou sendo isolado. E é algo que muda nessa eleição agora, até o momento, pelo menos, né? Em que a Câmara, ela, até o momento, tem uma maioria que está... Senado. Isso, o Senado, ao lado do Joe Biden. Então, há essa mudança histórica e é algo que caracteriza muito essa eleição, a eleição desse ano, esse pleito. Gente, mas na verdade, a cada pleito tem uma característica lá nos Estados Unidos, né? As eleições lá. A cada ano, a cada novo pleito que ocorre essas eleições lá, tem uma outra coisa que se destaca mais, né? Para a gente mudar um pouquinho de assunto, qual é a outra pauta aí que você traz? Qual é a outra notícia? Espaço, para quem gosta de espaço, de NASA. Nos Estados Unidos, né, vocês sabem, a NASA, o Programa Espacial, eles estão com o programa, um foguete SLS. É um super foguete que eles vão colocar na órbita da Lua para chegar até a Lua. Lembrando que esse foguete faz parte da missão Artemis. Para quem não sabe, a missão Artemis é uma missão para levar o homem de volta à Lua. E outra característica dessa missão Artemis é que, se tudo der certo, o foguete vai ser lançado na quarta-feira. E provavelmente nós vamos ter a primeira mulher
descendente do povo originário numa missão à Lua. Isso é exatamente bastante importante. Rapaz, missão à Lua. Fazia tempo que a gente não ouvia falar, né? Missão à Lua. Ainda que duvide, né, de que o homem realmente pisou na Lua. Qual a opinião de vocês? Eu acho que pisou, então... Eu também acredito que sim. Mesmo sempre que alguns setores da sociedade tentem trazer algumas provas contra, mas todas são refutadas. Sim. Elas acabam sendo refutadas. Teve, principalmente, a mais emblemática é a da bandeira. Vocês conhecem, que a bandeira, ela, não há vento no espaço, mas a bandeira ela fica perfeitamente alinhada. Mas é porque o mastro ele não é um mastro normal. Ele possui um mastro na vertical e um também na horizontal. Sim. Então é por isso que ela fica daquela forma, mesmo que não haja vento. Então essa a principal argumento contra, né? Um dos argumentos contra, o mais famoso até, mas já foi desmentido, então eu realmente acredito. E também a questão da corrida espacial. Na época estava rolando toda essa animosidade entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. A Guerra Fria. Isso. E se investia muito dinheiro nessas corridas. E é por isso que não há tanto interesse atualmente, e não houve, né, esse período entre o homem chegar à Lua e não ter ocorrido nenhuma outra viagem, né, até a Lua, enfim. Nesse momento é porque não há tanto dinheiro investido ou tanta... Porque não há mais essa competição, né, entre esses dois lados do... Mas agora eu fiquei também me questionando aqui, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas qual é o fundamento, né? Qual é a importância de ter uma missão como essa, Gabi? Você que gosta tanto de falar de espaço, de NASA e tudo mais, qual é a importância? O homem vai fazer o que lá na Lua? Eu acho que o homem, desde a sua criação ou evolução, como vocês acreditam, ele é um ser conquistador. Então, nós somos seres humanos curiosos. Então, tá lá a Lua, tá lá o espaço, tá as estrelas. Cadê? Ninguém vai explorar isso? A gente tem que conhecer. Isso leva ao conhecimento, pode levar a outras buscas de vidas. Perfeito. É o conhecimento. Perfeito. Também Por isso que eu admiro essa menina. Também há o temor da escassez dos recursos do planeta, né? Também, então, essa econômica, de ser um exatamente. primeiro passo para a conquista de outros planetas, ou descobrimento de outros planetas que possam ser propícios para a vida. Então, essa é a preocupação. Perfeito. Eu não fiz a pergunta à toa, não, minha gente. Deixa eu aproveitar e fazer uma pausa aqui rapidinho e mandar um alô para as nossas rádios parceiras, Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará-Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executiva de Nízia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, alô Zona Norte, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Voz Serrinense FM de Serrinha dos Pintos, Emissora Cidade FM de Apodi, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Web Goianinha e também Rádio Extremóis, para finalizar, Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Um abraço, muito obrigada. O podcast chegando aí a mais de 120 municípios no Rio Grande do Norte. Seguimos aqui para falar agora. Tem mais notícias ainda, Gabi? Tem de esporte, os fãs de esportes, é quem acompanha o Campeonato Potiguar, o Alecrim subiu para a primeira divisão. Então aí, quem aí é fã de esporte, em 2023 vamos ter Alecrim, ABC América, para conquistar aí as pessoas assistirem. Tão rápido. Esse ocorreu quando? Foi agora domingo? Foi? Esse jogo? Foi ocorrer né? no fim de semana. Foi neste domingo. Foi no fim de semana. E lembrando que o Alecrim fazia 6 anos que ele não disputava o campeonato na primeira divisão. Então, foi em 2017 que ele caiu e agora em 2022 ele volta à elite do Campeonato Potiguar. Isso. O Alecrim ele venceu o Mossoró por 1-0. E aí o gol foi marcado pelo atacante Piauí aos 36 minutos do primeiro tempo. E aí o Mossoró não conseguiu empatar ou virar e aí deu a vitória para o Alecrim, que acabou acarretando na subida para a primeira divisão do Que Campeonato massa, Potiguar. depois de 6 anos, gente? 6 anos. Olha, então parabéns aí pra galera que conseguiu fazer esse feito. Vamos aproveitar o gancho que a gente tá falando de esporte, de futebol. Vamos falar de Copa do Mundo. Tá pertinho, já vai começar. Itapuã Costa já comprou tua camisa da seleção brasileira.
tudo certinho para torcer pelo Brasil. Já vai começar a Copa do Mundo 2022, dia 24 de novembro. O Brasil vai estrear contra a Sérvia às 16 horas. Qual é a expectativa de vocês? Já temos a primeira polêmica da Copa do Mundo. Manda ver. O Neymar não conseguiu chegar até a Itália para começar o início dos treinamentos. Ele perdeu o voo aí, depois de várias polêmicas que o Neymar está se metendo, aí ainda tem mais uma, as pessoas não estão confiantes em relação ao Neymar e temos a primeira polêmica da Copa do Mundo. Tá, mas eu quero fazer um destaque, uma pequena ressalva, uma pequena observação, que isso não é novidade nenhuma, né, gente? Cá pra nós, o Neymar sempre trazendo as polêmicas básicas, né, pra seleção brasileira. Qual a sua opinião aí, André? Na verdade, eu não acompanho muito esporte. Eu tô um pouco ansioso, né, pela Copa, assim. É um acontecimento muito importante. Mas minha família ela não tem Uma tradição, costume, né? tradição de assistir. Faz muito tempo que a gente não acompanha muito a Copa. Sim. Mas vou torcer também, se alguém me chamar pra beber enquanto tem jogo. Tô indo. É brasileiro, Mas é não nega. divertido. Eu faço questão de falar sobre a Copa porque, além de já estar perto, é um evento mundial. E a gente tem algumas polêmicas, né, que envolveram a convocação final, né, feita pelo Tite. Eu me lembro que muita gente questionou ele ter convocado o Daniel Alves. Isso. Conte aí pra gente, por que Daniel Alves, ele tem 39 anos, ele já passou por outras Copas do Mundo, é aquele jogador de final de carreira. Então, assim, as pessoas ficam questionando, será que é uma boa escolha? Em contrapartida, também teve muita crítica em ele não ter convocado o jogador do Flamengo, o Gabigol, que, assim, está no auge, inclusive ele fez o gol da vitória do Flamengo na Libertadores, ele não foi convocado. Qual foi a justificativa do Tite? Teve alguma? Porque eu lembro que eu acompanhei que ele se justificou por ter... Ele foi bastante criticado e questionado por ter chamado Daniel Alves. E ele falou que ele chamou pela experiência. Ele disse que pesou muito a questão da experiência, por ser um jogador com muita habilidade, com muita experiência, já ter enfrentado, né, outras Copas, se não me engano. Sim. E tal. Mas foi bem questionado. Agora, essa questão dele não ter convocado o Gabigol, né? Eu realmente não sei qual foi a justificativa que ele deu, por que ele não convocou. Se ele deu alguma, né, também. Acho que não. Inclusive, ontem foi comemorado o Tri, no Rio de Janeiro, do Flamengo, e a torcida gritou, né, o Tite, o Gabigol não precisa de você. E o Gabigol deu a resposta, né, verdade, ele não, eu já estou numa seleção, né, deu uma cutucada ali no Tite, que não foi convocado. Mas, em contrapartida, foram 2 convocados do Flamengo, foram o Pedro e o Everton Ribeiro. Então aí não sei aí o motivo dele não convocar. E também teve polêmica que um dos motivos de não convocar foi o Neymar ter ido até o Tite dizer não convoca o Gabigol, mas isso já foi desmentido. Bom, de toda forma fica aqui a nossa torcida, né? A nossa expectativa para que essa seleção dê certo, esse time que foi convocado pelo Tite faça valer a pena a nossa expectativa, a nossa esperança. Esperemos. Não posso deixar de, antes de mudar de assunto, de fazer um comentário sobre a questão da camisa verde e amarela, né? Eu brinquei com o Itapuã aí, vocês já têm a dele, mas a FIFA, ela lançou uma campanha para desassociar a imagem da camisa verde e amarela, a imagem da seleção brasileira, das questões políticas, né? A gente sabe, acompanhou que nos últimos anos aí houve essa associação e aí a FIFA se preocupou em como fazer o brasileiro voltar a vestir a camisa da sua seleção. E realmente a gente via antes, né, Itapuã, os meninos já são mais recentes, a gente já é mais da antiga, era assim, aquele brasileiro que não conseguia ter a sua camisa para vestir sofria, porque a gente fazia questão, né, mano? Chegava assim a Copa, a gente tinha que ter, se não tivesse a camisa da seleção brasileira, tinha que ter uma amarela, ou tinha que ter uma verde, ou tinha que ter uma azul, mas de fato que a gente tinha que se vestir com a camisa, né, com a roupa da camisa do Brasil, né, das cores do Brasil. E hoje em dia, realmente, infelizmente, teve essa associação política e essa busca, esse interesse de vestir a camisa verde e amarela ficou um pouco para trás. Mas o cenário muda a partir de agora, a partir de 2023 já, né, muda um pouco o cenário e a gente espera que o brasileiro volte a ter esse interesse em vestir as cores da nossa nação. E aí eu me incluo também aí nessa relação de brasileiros. Vamos mudar de assunto. Querem comentar mais uma coisa de Copa?
Itapuã, quer deixar algum comentário aí, falar sobre a Copa? Não, no momento não. Mas a expectativa é que o Brasil vai... Vamos, esse ano vamos ser campeão. Vamos? O que você acha, Gabi? Estamos indo, vamos do caminho. Ah, Não sei. meu Deus do céu, que é isso, mulher? Andriê do céu, você falou que não é muito, né, ligado e tal, mas qual é lógico que eu imagino que seja positiva, né? Sua expectativa. Um pouco, vai. Não é tão confiante? Tô Bom, torcendo eu lá no gosto- fundo pra dar bom. Lá no fundo, sim. Eu preciso ressaltar que eu preciso reconhecer a sinceridade, né? A gente pontuou a questão das polêmicas. Lógico que querer a gente quer. Agora, se a nossa expectativa, se a nossa confiança está de acordo com o que temos, aí já são outros 500, né? Esperemos aí que o Neymar não se envolva mais em tantas polêmicas, né? Porque, querendo ou não, isso influencia no resultado do time, né? No desempenho da seleção brasileira. Vamos deixar as nossas vibrações positivas, né, Gabriele Borges, para que venhamos ser campeões. Mais algum comentário? Tem mais notícia? Copa do Mundo, Catar, né? E as polêmicas em relação aos direitos humanos. Sim, por favor, faça esse destaque aí. Quando o Catar foi selecionado, né, na seleção não, foi lá um sorteio para ser sede da Copa do Mundo 2022, houve polêmicas e ressalvas em relação à liberdade que as pessoas teriam de circular no Catar. E até agora eles não colocaram nenhum posicionamento. As leis vão permanecer como estão. Então, quem eu aviso, né? Quem for para lá, os potiguares, os brasileiros, vocês vão ter que estudar todo o manual. E, inclusive, eu não sei se a FIFA disponibilizou esse ano, não estou sabendo, mas na Copa da Rússia eles disponibilizaram um manualzinho para você ir lá, andar todo certinho lá na Rússia, seguir as regras da Rússia. Eu não sei se é a FIFA... Certamente deve ter. Sim, fazer. então assim, é bastante importante vocês terem ideia, os potiguares, que eu vi que tem muita gente que vai pro Catar, então ter essa consciência de que lá não é aqui, tem regras a serem seguidas. E regras mesmo, viu? Porque cada país, cada nação tem as suas regras, e a gente que vai entrar naquele país que não é o nosso, num território que não é o nosso, a gente tem que saber respeitar e se adaptar a essas regras. Então fica mais esse recadinho aqui no podcast, né, Gabi? Vamos mudar de assunto, falar rapidamente antes da gente ir para a redação do Enem, que eu faço questão de ouvir a opinião dos meninos. Quero fazer um pequeno recorte, um pequeno adendo sobre a entrevista que a primeira-dama, a futura primeira-dama, né, a Rosângela, mais conhecida como Janja, deu uma entrevista no domingo, no Fantástico, falando, né, sobre a sua expectativa para exercer esse papel de primeira-dama. A Janja falou que quer ressignificar o conceito do papel da primeira-dama. Ela fez algumas críticas e ressaltou o que ela pretende fazer para ajudar, para colaborar. Para quem não sabe, o papel da primeira-dama do Brasil, ele fica mais voltado para questões cerimoniais e também para a questão do social, né? Ela não é obrigada a desenvolver nenhum tipo de contribuição, mas, porém, ela tem a prerrogativa que assiste dela, se ela quiser. Inclusive, ela pode até ter uma equipe para ajudá-la nas ações. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho o conceito que tem no Wikipedia, né, que é um site na internet. Quem quiser saber mais pode acessar aí. Primeira-dama do Brasil é o título da anfitriã do Palácio da Alvorada, tradicionalmente a esposa do presidente do Brasil. Embora o papel da primeira-dama nunca tenha sido definido oficialmente, ela figura na vida política e social da nação. A atual primeira-dama, né, que vai tomar posse, vamos dizer assim, junto com o Lula a partir do dia 1º de janeiro, a Janja. O papel da primeira-dama mudou consideravelmente. Ele passou a incluir o envolvimento em campanhas políticas, causas sociais e representação do presidente em ocasiões oficiais e cerimoniais. Além disso, ao longo dos anos, as primeiras-damas exerceram influência em vários setores, desde a moda até a opinião pública sobre políticas. Então, deixa eu trazer para vocês rapidamente o que a Janja falou nessa entrevista que ela realizou, que ela concedeu, né, para o
um Fantástico no domingo. Vixe, agora eu não estou nem achando a entrevista da Janja. Mas ela mencionou que ela vai levantar algumas bandeiras relacionadas à questão da alimentação, à questão do racismo, né? Ela deixou bem claro que ela é uma pessoa muito voltada para questões sociais e uma mulher muito atuante nessa parte de políticas públicas, né? Ela tem como formação, Gabi, ela é socióloga, se eu não me engano, a Janja. Então, assim, eu espero que... Por que eu estou comentando sobre isso? Porque nos últimos 4 anos a gente teve um papel de uma primeira-dama, assim, muito irrisório, né? Eu achei que a primeira-dama Michele Bolsonaro, a atual ainda, né? Eu achei que ela ficou muito no campo do... Como é que eu posso falar? Da religião, né? A gente mencionou que é importante também essa questão da religião, assim como esportes e política, tudo tem a sua relevância, a sua importância. Mas eu acho que ela esqueceu a parte de representar o Brasil como nação, como um todo. Ela ficou muito só nessa parte da religião, por ser evangélica, então ela levantou muito a causa causa gospel, vou resumir, né? E acho que isso não foi legal. Então esperemos que a Janja, a partir de janeiro, realmente ressignifique o conceito de primeira-dama, que ela venha aí fazer história mesmo. Como, aliás, nunca nenhuma primeira-dama antes fez, assim, pelo menos das mais recentes, né? Eu teria que fazer um mergulho histórico para saber lá, dos antigos, né? JK, Getúlio Vargas, enfim, os outros lá. Mas o que eu tenho lembranças mais recentes pra cá, eu não lembro, assim... Eu lembro que a esposa do FHC, a Ruth Cardoso, ela defendia muito a questão da educação, era muito se não me engano, ela era educadora. Mas, assim, eu sinto falta, como mulher, eu torço e desejo muito que a Janja realmente venha fazer história como primeira-dama do Brasil. A opinião de vocês, querem falar alguma coisa? Quanto a Michele, eu acredito que ela, a atual primeira-dama, né? Ela começou muito bem o mandato, ela viabilizou, né, o discurso para as pessoas surdas. Sim. Durante a posse. No entanto, acredito que foi uma pauta que ela esqueceu ao longo do mandato, ela não retornou a esse tipo de representatividade. Quanto à religião que você falou, realmente, mas o Brasil é gigante, são inúmeras religiões, e se você é primeira-dama, você representa alguma, mesmo que você tenha sua própria religião, é importante que você dê espaço para outras vozes. Perfeito. Também. Fora também que houveram os escândalos ao longo do mandato, né? Teve aquelas situações com os cheques, teve a música que estourou, que envolvia o nome dela, então ela teve essa imagem abalada, e aí foi uma imagem que não se recuperou, e acredito que também não houve muito esforço para ver essa recuperação. Sim. Então ela sai do mandato realmente com um legado não positivo, não tão positivo. E a gente espera que a Janja, como você falou, ela realmente tenha um papel atuante, que ela, como ela promete, ela busque solução para essas pautas, a alimentação. A gente sabe que existem milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. Representatividade LGBT, das demais religiões. Perfeito. A evangélica também, todas elas. Então espero que realmente ela faça aí um trabalho muito importante pelo Brasil. Massa. Gabi. Eu vou levar mais um pouco para o lado histórico e do patriarcado. Hoje a gente sabe que o papel da mulher é um papel secundário. E a gente vê muito a primeira-dama como um apoio, um suporte. Não como uma representação do povo brasileiro. Exato. Eu acho que a Janja, ela vem assim para mudar. Tipo, ela já deu entrevista no Fantástico. Olha, a minha pauta é A, B e C. Ela não fala a pauta do presidente, não. Ela fala minhas pautas. Ela destacou 3 assuntos muito maravilhosos, isso que a Gabi está colocando, porque entre essas 3 pautas, ela falou sobre políticas para as mulheres. Exatamente. Então, eu acho que a Janja, ela não vai ser só a esposa do presidente. Ela vai ser uma representação para as mulheres brasileiras. E para o mundo, né? Que ela vai estar lá representando também o Brasil. Total. Perfeito. Esperemos, torcemos. Em relação a isso, eu estou bem confiante. Também. Vamos, para encerrar o nosso podcast especial deste feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, falar rapidamente da redação do Enem, minha gente, que
Foi realizada a primeira prova, a primeira etapa do Enem 2022, neste domingo, 13 de novembro. Tivemos como tema da redação políticas públicas, né, os desafios de elaborar, de criar políticas públicas voltadas para os povos tradicionais, os povos indígenas. O Enem teve mais de 3 milhões de estudantes inscritos, pouco mais de 2 milhões participaram dessa primeira etapa, dessa primeira fase. Foi 74% mais ou menos que fizeram presente. Teve aí um déficit de 20 alguma coisa por cento. Não sei agora exatamente o número, mas o importante que nós queremos deixar abordar aqui, debater um pouquinho, é sobre a importância do INEP, né, que é o instituto que é responsável pela execução do Enem, de ter trazido esse tema numa redação tão importante, numa prova tão importante, tão significante como é o Enem. Quero saber a opinião de vocês, jovens estudantes. Eu não consigo separar o tema da redação do Enem com política. A gente não consegue separar muita coisa da política, porque é muito importante para nossas vidas, né? Sim. E para tudo que acontece ao nosso redor. E aí a gente viveu, nesse último governo, um presidente que ele tinha falas que discriminavam, que excluíam esses povos. E aí chega no Enem desse ano, que marca o fim do mandato do presidente atual, né? Com esse tema, eu acho que é muito forte, é muito representativo, e eu acredito e espero que o novo governo dê mais voz realmente para esse povo, e que as pessoas também nas próximas eleições elas possam escolher mais representantes dos povos indígenas, para que eles possam realmente conquistar mais direitos. Existem muitos direitos que estão previstos também na Constituição. Perfeito. Existe o Estatuto do Indígena, também dos povos originários, que eles existem, eles estão lá, mas às vezes não existem, estão lá, né, mas não existem leis que tornem, que façam com que isso seja realmente efetivado, que aconteça, sabe? Então é importante que aconteça. E ainda sobre o tema, os estudiosos, os professores, eles falaram que foi um tema esperado, né? Era uma causa social, minorias, questão de políticas públicas. Então não foi algo muito surpreendente, mas acredito que isso tenha sido um desafio para muita gente fazer essa redação. Com certeza. Eu ia até comentar agora, Itapuã, que se o André estivesse fazendo essa redação, ia ser massa, né? A redação Eu espero dele. que sim. Gabi, a sua opinião? Povos originários. A gente vem, né, com a destruição realmente dos povos originários desde 1500 e até hoje, assim, não houve assim um presidente que dissesse, não, vamos fazer isso daqui, vamos fazer as demarcações de terra, vamos garantir os direitos e vamos respeitar a cultura, porque muita gente tem um preconceito contra a cultura indígena, sim. porque há algumas coisas que a gente acha errado, para eles é o correto, é o certo. Então a gente tem que pegar isso e, não, isso daqui é o correto para eles, mas é errado pra gente, tá tudo bem, é a cultura deles. Inclusive também muito se espera que o novo presidente ele crie um ministério para os povos originários. Tá aí envolto a isso. Muito bem, ele mencionou isso, né? Exatamente. Pretende. Acho que é a primeira vez que isso vai acontecer no Brasil, isso é muito importante. Claro. Sobre também essa questão dos povos indígenas, havia um discurso do presidente atual, né, sobre a assimilação desses povos dentro da cultura, enfim, de nós que estamos no litoral, né? E não se trata sobre assimilação, se trata sobre justamente respeito a essa cultura, valorização. Exatamente. Eles não precisam ser assimilados, não, eles precisam ser realmente exaltados, essa valorização, porque eles fazem parte da nossa história. Isso mesmo. Potiguar vem da cultura indígena. Perfeito. Nós somos potiguares. Tá aí, gente, viu? Um podcast que foi uma verdadeira salada mista, com muitos assuntos, com muitas opiniões, mas muito interessante para você. Amanhã tem mais podcast, né? Quarta-feira. Quero agradecer imensamente a participação do André Alexander, Isso, que agradeço a oportunidade. Borges, que dividiram a bancada aqui comigo. Muito obrigada para vocês que ficaram nos acompanhando aí através das rádios parceiras, através do nosso canal no YouTube. E não esquece de seguir o @potiguarnoticias_ e, claro, acessar o portal potiguarnoticias.com.br. Meninos, muito obrigada. Que agradeço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Itapuã Costa, obrigada. Tchau.
Música